Porque no final do ano no Brasil, Perché nel final dell'anno in Brasile nós teremos o Miss Pastora. nosotros vamos a tener una Miss Pastora. E ela está concorrendo mais uma vez. Y ella una otra vez está en el concurso. Ela, há 10 anos, ela vem ganhando esse concurso. Hace como 10 años que está venciendo todos los concursos para Miss. E a prova mais fácil para ela é a última, La prueba más fácil para ella es la última, que é o desfile no maiô ungido. que es desfilar con una, ¿cómo se dice? Un vestido para nadar. ¿Espido? Bikini ungido. Muito bem, mas é uma alegria estar aqui com Es vocês. una alegría estar aquí con ustedes. É, na verdade, um milagre que a gente pode contemplar quando chega nesse lugar. Es un milagro que podemos contemplar Quando a gente chega aqui. cuando llegamos acá. E a gente vai entender talvez um pouco sobre isso agora. Ahora vamos a entender un poco sobre esto. Porque muitas vezes você vai chegar nesse lugar e ter essa sensação. Porque muchas veces llegaremos en este lugar y vamos a tener esa sensación. Porque existe algo da parte de Deus para vocês. Porque existe algo de parte de Dios para ustedes. Que já foi liberado sobre este lugar. Que es una unción que ya Dios liberó en este lugar. Muitas surpresas acontecerão aqui. Muchas sorpresas van a pasar aquí. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluia! Aleluya. Bom, eu sei que você almoçou agora há pouco. Sí, so que almorzamos todo ahora. E eu vou ser o teu café expresso nessa hora. Yo sarò tu café expreso esta tarde. Então você precisa ficar animado. Entonces tenemos que estar animados. Aleluia! Aleluya. Bom, gente, talvez você já leu um pouco da história do livro de Atos. Creo que ya algunos leyeron la historia del libro de Actos. A história daquela igreja La historia de la iglesia é um livro que todas as vezes que a gente olha para ele, es un libro que cada vez que lo miramos, não tem como nós não sermos mexidos por aquela igreja. no podemos no ser tocados por la iglesia de Actos. Existia uma realidade, Hechos. existia uma realidade que acontecia ali. Existía una realidad que se pasaba. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, Y cuando leemos la palabra de Dios, a gente vai descobrindo que aquele é um modelo para nós. nosotros empezamos a descubrir que es como un modelo para nosotros. Como igreja, Como iglesia, as coisas que Deus já fez, todo lo que Dios ha hecho, mas continua para nós como uma referência, pero para nosotros es como una referencia para nós expressarmos como o corpo de Cristo. para que podamos expresar como cuerpo de Cristo. Então eu entendo que tudo aquilo que a gente encontra no livro de Atos, Entonces yo entiendo que todo lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, absolutamente tudo, todo, precisa ser experimentado por nós também. nosotros necesitamos experimentar todavía. A gente enxerga aqui uma igreja saudável. Nosotros vemos como una iglesia saludable. A gente encontra aqui uma igreja equilibrada. Nosotros vimos una iglesia equilibrada, Uma igreja que expressava Jesus em todos os momentos. una iglesia que expresaba a Jesús en cada momento. Eu vou começar lendo Atos capítulo 2, Entonces, quiero empezar leyendo Hechos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. desde el versículo 42 hasta el 47. Eu vou ler versículo por versículo, assim a gente vai traduzindo. Lo quiero leer versículo por versículo y vamos a traducir. Começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, e no partir do pão e nas orações, en partimento del pan, en la oración. e em toda a alma havia temor. Todos estaban asombrados E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. E todos os que criam estavam juntos Y todos los creyentes estaban juntos e tinham tudo em comum. y tenían todo en común. Vendiam suas propriedades e bens, Vendían sus propiedades y sus posesiones repartiam com todos, y compartían sus bienes entre todos.
segundo a necessidade de cada um, según la necesidad de cada uno. e perseverando unânimes todos os dias no templo, No dejaban de reunirse unánimes en el templo e partindo o pão em casa, y de casa en casa. comiam juntos com alegria Partían pan y compartían la comida con alegría e com singeleza de y coração, con generosidad, louvando a Deus, alabando a Dios caindo na graça de todo o povo. y disfrutando de la estimación general del pueblo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos, aqueles que se haviam de salvar. al grupo de los salvos. Amém? Amén. Quem gostaria de participar dessa igreja? ¿Quién quiere participar a esta iglesia? Amém? Amén. É essa a igreja. Es esta la iglesia. Essa é a nossa igreja. Esta es la nuestra iglesia. Essa é a Sabaoth. Esta es la sábado. Esse é o modelo de Deus para nós. Este es el modelo de Dios para nosotros. Tudo que a gente encontra nesse trecho da Todo Escritura lo que encontramos en la escritura precisa ser algo que queime nossos corações todos os dias. tiene que ser algo que está queimando en el corazón de nosotros todos los días. Nós não podemos nos contentar com uma igreja menor que essa. Nosotros no podemos contentarnos con una iglesia menor que la iglesia de Hechos. Independente se nós estamos no Peru, Depende si estamos en Perú, na Colômbia, en Colombia, no Brasil, en Brasil, na Itália, en Italia. a igreja é a mesma. La iglesia es la misma. Porque existe um modelo de Deus para nós. Porque existe un modelo de Dios para nosotros. É claro que nós lidamos com algumas coisas que são culturais, Es lógico que tenemos diferencias culturales que são nossas, da nossa história. que pertenecen a la historia de cada uno. Mas existe um modelo aqui, Pero existe un modelo acá que mostram para nós algumas características. que nos hace ver algunas características. E eu quero mostrar 4 características dessa igreja. Te quiero hacer ver 4 características de la iglesia de Hechos. Que igreja? ¿Qué iglesia? A nossa. La nuestra iglesia. Nós precisamos encontrar essas 4 características Nosotros tenemos que encontrar en cada iglesia de nosotros las 4 características presente nas nossas reuniões, que tienen que ser presentes en las reuniones. presente nos nossos corações. Tienen que ser presentes en los corazones de todos. Em primeiro lugar, esse texto diz que eles perseveravam. En primer lugar, Jesús dice que estaban como perseverantes. E a perseverança é uma condição Y la perseverancia es una condición de quem é constante de personas constantes. todos os dias. Todos los días, Independe daquilo que acontece. independientemente de lo que pasa, Eles perseveravam. ellos estaban juntos, perseveraban. Mas o texto diz que eles perseveravam na palavra, Pero el texto dice que perseveraban en la palabra, na doutrina dos en la apóstolos. doctrina de los apóstoles. Eles perseveravam também na comunhão. Y también perseveraban en la comunión, E eles perseveravam na oração. en la oración. Mas eu acho que até aqui não tem sido muito difícil para nós. Ok, pienso que hasta aquí no es muy difícil para cada uno. Talvez a gente não encontrou ainda a plenitude Tal vez no tenemos la plenitud de todo esto, dessas características. de todas las características, Mas eu acho que a gente não está muito longe. pero no estamos lejanos de esto. A segunda característica, La segunda característica, eles tinham as suas vidas em comum. ellos tenían como las vidas en común Eles se preocupavam uns com os outros. y se preocupaban unos de los otros. Eu também acho que a gente encontra isso aqui. Y creo que podemos encontrar eso en esta iglesia. Até em Campinas. Aunque en Campinas puede pasar. Pessoas se preocupando umas com as outras. Personas que se preocupan una con las otras. Sendo gentis. Personas que son así tan sencillas. Amigas de verdade. Amigas, verdaderos amigos. Mas eu acho que isso a gente tem dado alguns passos. Ok, estamos caminando en esto. A terceira característica diz La que eles tercera eram característica unânimes. dice que estaban como unánimes, Mas eles eram unânimes na sua fé, pero eran unánimes en la fe eram unânimes na alegria y también en la alegría, e na simplicidade do coração. en la sencillez de corazón. Mais uma vez, eu volto a esse ponto. Una otra vez, quiero volver en el punto. A gente já encontra muito disso entre nós. Sí, podemos encontrar mucho de esto en medio de nosotros, ¿por qué no?
Agora a quarta característica. Pero la cuarta característica, Eles presenciavam manifestações sobrenaturais. ellos vivían la manifestación del sobrenatural, Sinais e maravilhas. señales de maravillas, Todos os dias. todos los días. Não era para eles um segredo. No era para ellos un secreto, Não era para eles uma novidade. no era para ellos como una novedad. A Nada de igreja de nuevo. Atos, ela era conhecida La iglesia de Hechos era conocida pela palavra, por la palabra, existia uma pregação, por una buena predicación, mas existia uma prática. pero existía también la práctica, Qualidade e quantidade. la cualidad y la cantidad. A qualidade, na verdade, das sementes La cualidad de las semillas traz a quantidade. no va a llevar a tener cantidad. Eu peguei aqui alguns números dessa igreja de Atos. Quiero dar algunos números de la iglesia de Hechos para ustedes. Do início, Cuando empezaron, Atos capítulo 1, versículo 15. en Actos 1:15, A gente não vai ler todos esses textos. no vamos a leer los textos, Eu- solo una referencia. Eu só vou trazer o número que esses textos revelam para nós. Te voy solo a decir los textos, Sobre os números dessa igreja, números de la iglesia de Hechos, que precisam mexer conosco. que tiene que tocarnos. Atos capítulo 1:15, a igreja tinha 120 Actos pessoas. 1:15, la iglesia tenía 120 miembros. No capítulo 2, versículo 41, a igreja já tinha 3.000 pessoas. Hechos 2:41, la iglesia ya tenía 3,000 personas. No capítulo 4, versículo 4, ela tinha 5.000. En Hechos 4:4 ya tenía 5,000 personas. No capítulo 5, versículo 14, uma multidão diz que é agregada. En el capítulo 5, versículo 14, dice que una multitud se encontraba. No capítulo 6, versículo 17, En el capítulo 6, 17, diz agora que o número de discípulos é multiplicado. dice que el número de discípulos se multiplicaba. No capítulo 9, versículo 31, En el capítulo 9, 31, a igreja se expande para a Judéia, dice que la iglesia empieza a expandirse para la Judía, Galiléia e Samaria. Galilea y Samaria. E capítulo 16, versículo En el 5. capítulo 16, versículo 5, Igrejas são estabelecidas otras iglesias eran plantadas e fortalecidas no mundo inteiro. y eran fortificadas en todo el mundo. Era uma igreja comprometida com a verdade, Era una iglesia que tenía un empeño con la verdad, mas não era uma igreja legalista. mas no era una iglesia legalista, Era uma igreja santa, era una iglesia santa, mas não era uma igreja religiosa. pero no era religiosa. Eles eram alegres, Eran felices, eles eram festivos y hacían fiesta, e eles eram íntegros. y eran íntegros. Uma igreja espiritualmente equilibrada. Una iglesia espiritualmente equilibrada. O livro de Atos não coloca os apóstolos no centro. El libro de Hechos nunca pone a los apóstoles en el centro. Colocava Jesus no centro Era daquela igreja. Jesús el centro de la iglesia. É ele quem fazia os milagres. Era Jesús que hacía milagros. Os homens eram apenas instrumentos da Y parte los de hombres Deus. eran solamente instrumentos de la palabra de Dios. Segundo o modelo dessa igreja. Y un otro modelo de la iglesia Uma igreja assim, saudável e equilibrada. era una iglesia saludable e equilibrada. Ela se desenvolve, Y se desenvolvía, em primeiro lugar. en primer lugar, Se você não anotou nada até aqui, si tú no cogiste como notas, anota esse primeiro ponto. este puede empezar por aquí. Uma igreja saudável e equilibrada. Una iglesia saludable e Se- equilibrada. Segundo esse modelo, em primeiro lugar, En primero lugar, ela cresce pela palavra, esta iglesia crecía por la palabra, pela comunhão por la comunión e pela oração. y por la oración. Amém? Amén. Sem a palavra Sin la palabra, de Deus trazendo o norte até mesmo para as nossas orações, sin la palabra de Dios que nos dirige así también para poder orar, e sem a intercessão, es en la intercesión. não há uma dependência nossa confessada. No vamos a tener una dependencia para confesar. E assim não haveria poder, Y no vamos a tener poder. porque a gente vai começar a construir algo agora. Porque vamos a empezar a construir algo ahora. Porque existem muitas características reveladas aqui para nós. Porque existen muchas características reveladas para nosotros. Mas elas estão totalmente ligadas.
pero están interligadas. E elas trazem um resultado de Deus para essa Y nos igreja. traen un resultado de Dios para la vida. Amém? Amén. Então, em primeiro lugar, esse meditar na palavra Entonces, en primer lugar, meditar en la palabra. e gastar tempo em oração. Y tenemos que pasar tiempo en oración. Todos os avivamentos da história, Todos los avivamientos de la historia eles foram precedidos por oração. fueron precedidos por la oración. Quando você estuda um por um desses movimentos, Cuando tú estudias los movimientos de avivamiento, sempre existe um ponto em comum: todos tienen un punto en común, a oração. la oración. Nós tivemos uma experiência com a oração alguns anos atrás. Nosotros tuvimos una experiencia años atrás con la oración. Nós fomos enviados para iniciar uma igreja na Itália. Nosotros fuimos enviados para empezar una iglesia en Italia. Nós fomos enviados para começar uma igreja pertinho de Milão, em Bérgamo. Nos enviaron para empezar una iglesia cerca de Milán, en Bérgamo. A história é linda, La historia es muy bonita. cheia de detalles, Tenemos muchos detalles, cheia de sonhos e muchos ligações de sueños, Deus. y algo que revelaciones de Dios. Quando a gente se conecta com a Sabbath. Cuando nos conectamos con Sabbath, Mas como essa história é muito longa e cheia de detalhes, pero una historia larga con muchos detalles. eu vou deixar para um outro momento. Entonces te conto una otra vez. Eu só falo que nós somos enviados por Deus. Solamente te quiero decir que fuera Dios a enviarnos. Mas existia um momento, um problema nessa hora. Pero teníamos un problema en aquel momento. O nosso coração pegava fogo. La nuestra preghiera era caliente. Nós sabíamos aquilo que nós deveríamos fazer naquele lugar. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer en aquel lugar. Mas nós não falávamos a língua. Pero no hablábamos italiano. A gente não falava o italiano. No hablábamos italiano. Como iniciar uma igreja assim? ¿Y cómo empezar una iglesia en una nación donde no conoce la lengua? Como convidar pessoas? ¿Cómo podíamos invitar personas? Como discipular os italianos? ¿Cómo podíamos discipular los italianos? A gente, na prática, aprendeu um texto. Entonces, en práctica, usábamos un texto. Que Deus usa as coisas loucas para confundir as Que sábias. Dios usa las cosas locas para confundir las sabias. A única coisa que nós entendemos da parte do Senhor La única cosa que entendíamos da parte del Señor foi um movimento inicial que nós deveríamos fazer. era un movimiento inicial que teníamos que hacer. Que era um movimento de total dependência a Ele. Un movimiento de total dependencia a Él. E no primeiro ano da igreja, En el primer año de la iglesia, nós oramos muito naquela terra. nosotros oramos muchísimo en Italia, en la tierra italiana. Deus começou a trazer algumas direções para nós de pontos de oração. Y Dios nos daba como puntos de oración. Nós subíamos na parte alta da cidade de Bérgamo. Nosotros salíamos en la parte alta de la ciudad de Bérgamo. É uma cidade antiga e a parte central ela é no alto de um Es morro. una ciudad antigua, entonces la parte central es sobre una montaña. E essa cidade ela é rodeada por um muro. En esa ciudad teníamos muros alrededor. E um grupo de homens subia toda semana naquele Y un grupo de hombres salía toda la semana para orar, para nós orarmos. solo para orar. Era a única coisa que nós poderíamos fazer. Era lo único que podíamos hacer. Eu não vou contar a parte ruim, é claro, No vi racconterò la parte horrible, claro. porque nós levamos 14 multas por causa disso. ¿Por qué? Porque salíamos con el carro, nos dieron como 14 advertencias, A gente não sabia nada, multas. Nosotros no sabíamos nada, mas a gente sabia orar. pero sabíamos orar. E muitas experiências nós tivemos naquele lugar. Y tuvimos tanta experiencia en aquel lugar. Nós olhávamos para aquela cidade Nosotros mirábamos la ciudad e nós declarávamos a palavra de Deus. y declarábamos la palabra de Dios. Nós estávamos unânimes naquele pequeno grupo. Éramos como unánimes en este pequeño grupo. Nós tínhamos a palavra de Deus, Y teníamos la palabra de Dios, que era confessada e profetizada como oração por nós. que era la confesión y profetizábamos. Aquele pequeno grupo de irmãos viveu talvez a maior comunhão que nós, pelo menos, já pudemos experimentar. Aquel pequeño grupo de hermanos vivieron una experiencia de comunión como nunca experimentamos. E nós orávamos. Y orábamos. Uma experiência só para vocês entenderem como eram Una essas noites. experiencia solo para que tú puedas entender.
Eu estava orando, olhando para a cidade. Estaba orando por la ciudad. Nós estávamos, na verdade, em 4 irmãos ali. Entonces estábamos como 4 hermanos. E nessa noite estava muito escuro, a gente ia sempre bem tarde da noite. Era tarde de la noche, todo escuro. Oscuro. A gente não se enxergava. Entonces nosotros no podíamos vernos uno al otro. E a gente tinha uma estratégia. Teníamos una A estrategia. gente levava uma caixinha de som. Con nosotros teníamos una pequeña caja de sonido. E a gente levantava louvor e adoração naquele Entonces lugar. empezamos a adorar E con la por música. a gente começava a orar, Entonces después empezábamos a orar. profetizando a palavra de Deus. Y profetizábamos la palabra de Dios. E nessa noite, En esta noche, um desses irmãos que a gente não conseguia vê-lo, uno de estos hermanos que no podíamos verlo porque ele estaba estava oscuro, ajoelhado e orando em voz baixa. estaba con sus rodillas por tierra, estaba orando con una voz muy baja. E a gente não podia vê-lo e nem ouvi-lo. Y nosotros no podíamos ni ver el hermano y tampoco oírlo. Mas da forma que a gente fazia, um determinado momento eu abaixei o som. Pero a un cierto punto yo bajé el sonido E eu levantei a minha voz. y levanté mi voz. E eu comecei a expressar aquilo que estava no meu coração. Y empecé a expresar lo que tenía en mi corazón. Eu comecei a dizer assim: Yo he empezado a decir así. Senhor, quem somos nós? Empecé a decir, Señor, ¿quién somos nosotros? Nós somos apenas 4 homens comuns. Somos solamente 4 hombres comunes. Nós não temos nada em nós para oferecer. Nosotros no tenemos nada dentro de nosotros para ofrecer. Nós não podemos fazer essa obra porque é grande demais. Nosotros no podemos hacer la obra porque es muy grande para nosotros. E de repente aquele irmão que estava afastado, Y de un trato, el hermano que estaba arrodillado ele começa a chorar alto. empieza a llorar alto. E ele chega perto de nós. Y se acerca de nosotros E ele começa a contar aquilo que estava acontecendo. e inicia a contarnos lo que se pasaba. Quando ele estava lá no escuro orando ao Senhor, Cuando él estaba arrodillado en la oscuridad, a primeira orando, frase que ele diz baixinho para o Senhor la primera frase que dice en voz baja al Señor foi: Senhor, quem somos nós? era, Señor, ¿quién somos nosotros? E depois de 2 ou 3 segundos, Y después de 2, 3 segundos, ele ouve eu gritar naquele él monte: me escucha gritando lo mismo. Senhor, quem somos nós? Señor, ¿quién somos nosotros? E daí ele fala a segunda frase: Entonces él con la voz baja, arrodillado, dice la segunda frase. Nós somos apenas 4 homens comuns. Somos solo 4 hombres comunes. Ele termina de fazer essa oração e ouve a minha voz Y falando cuando alto. él acaba de orar, yo empiezo a gritar. Nós somos apenas 4 homens comuns. Somos solo 4 hombres comunes. E naquela hora a gente entende que a oração que ele estava fazendo Y en aquel momento él entendió que la oración que él hiciera arrodillado, o Senhor trazia no meu coração em detalhes. el Señor ponía la misma oración en mi corazón con E ele detalles. falava baixo e eu gritava alto. Y él hablaba con voz baja y salía mi voz alta. E naquela hora, quando nós descobrimos isso, Y cuando lo entendemos lo que pasaba, nós entendemos aquilo que estava acontecendo nosotros naquele lugar. entendemos lo que se estaba pasando en aquel lugar. E para nós aquela experiência bastou, Y para nosotros la experiencia era wow. porque nós entendemos que o Senhor estava ouvindo a nossa oração, Porque entendemos que el Señor estaba escuchando la oración de todos. mesmo tudo aquilo sendo muito difícil para nós. Aunque todo era difícil para nosotros, Nós ouvimos o Senhor confirmando que nós estávamos lá e Ele nos ouvindo. nosotros escuchamos del Señor que confirmaba todo lo que orábamos. A oração traz para nós experiências. Porque la oración nos lleva a tener experiencias. E hoje nós estamos colhendo naquela cidade Y hoy estamos recogiendo, cosechando en la ciudad. frutos de muita oração. Estamos cosechando frutos de mucha oración. E eu sei que vocês aqui também estão
recebendo frutos, Y yo creo que también ustedes están recibiendo frutos, colhendo frutos están cosechando frutos de orações que foram feitas aqui há 2 meses, 3 meses, de 1 ano oraciones atrás. que hicieron 2 meses, 2 años atrás. E você precisa saber disso nessa tarde. Y tú tienes que saber esto esta tarde. As orações que nós fazemos como igreja, Las oraciones que hacemos como iglesia elas rompem o céu rompen el e cielo elas trazem um resultado y nos sobrenatural. van a traer un resultado sobrenatural. Muitas orações nós fizemos naquele lugar. Hoy hicimos muchas oraciones en aquel lugar. E nós depois, passando assim muito rápido por essa história, Y nosotros después, así, pasando rápido por la historia, nós fomos enviados para o Brasil nos mandaron nuevamente para Brasil para iniciar uma igreja em Florianópolis. para empezar una iglesia en Florianópolis. Só que nós já havíamos entendido essa lição Pero nosotros ya teníamos aprendido la lección a respeito da palavra de Deus, a propósito de la palabra de Dios. que precisaria ser a nossa vida, Que la palabra de Dios tenía que ser la vida de nosotros. a oração presente nas La nossas vidas como oración tenía igreja que ser presente en la vida de la iglesia. e a comunhão da mesma forma. Y también la comunión. E nós estabelecemos essa igreja sobre esses pilares. Entonces empezamos la iglesia sobre esos pilares. Nós entendemos esse conceito e expressão da parte de Deus Entendemos el concepto y la expresión de parte de Dios. para nós como igreja. Para nosotros como iglesia, Palavra, palabra, comunhão comuniones e oração. y oración. Amém? Amén. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso aqui também. Y nosotros estamos viviendo esto también aquí. Mas o problema Pero el problema é que a igreja de Atos, es que la iglesia de Hechos ela não parava por aí. no se quedaba ahí. E isso começou a incomodar o meu coração. Empecé a sentir algo en mi corazón. Mais ou menos no início desse ano, essa palavra começou a queimar no meu Al coração. inicio del año, una palabra queimaba en mi corazón. Porque, em segundo lugar, Porque en segundo lugar, uma igreja saudável, segundo este modelo, una iglesia saludable ela se desenvolve também también se desenvuelve pelo poder do Espírito Santo. por el poder del Espíritu O Santo, revestimento do poder. por el revestimiento del poder. Atos capítulo 1, versículo Hechos 8. capítulo 1:8 Mas recebereis poder dice, pero recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. e sereis minhas testemunhas. Y así que serán mis testigos. O poder que a igreja recebe não é natural ou intelectual. El poder que la iglesia recibe no es natural. Através da persuasão, por exemplo, de um discurso. A través de una persuasión, de un discurso, O poder que a igreja recebe do Espírito el poder que la iglesia recibe en su espíritu é um poder espiritual e moral es un poder espiritual y moral, para ser testemunha. porque tenemos que ser testigos. Nós não conseguiremos ser testemunhas fiéis No podemos ser testigos fieles se faltar para nós si nos falta o poder. el poder. A palavra testemunha La palabra testigos significa mártir. significa como mártir. É alguém que está disposto a dar a sua vida Es alguien que está listo para dar su vida, para testificar para testificar aquilo que viu e ouviu. lo que vieran y oirán. Atos capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20 Pois não podemos deixar de falar dice que nosotros no podemos callarnos. daquilo que nós vimos e ouvimos. Tenemos que hablar, testificar lo que oímos y que vimos. Então a igreja de Atos, Entonces la iglesia de Hechos ela falava, hablaba, ela comunicava comunicaba o amor, el amor,
a comunhão, la comunión, a doutrina, la doctrina, através do poder do Espírito a Santo. través del poder del Espíritu. O poder do Espírito Santo estava envolvido em todas essas El ações. poder del Espíritu Santo estaba involucrado en todas las acciones de la iglesia. Não era uma propaganda enganosa, No era una publicidad engañosa. era o poder de Deus presente em Era cada el palavra. poder de Dios que estaba presente. Aquela igreja ela estava aberta La iglesia estaba abierta também para o extraordinário. para el extraordinario. E o extraordinário aconteceu naquele lugar. El extraordinario sucedió en este lugar. Eles tinham uma expectativa Ellos tenían como una expectativa. de uma ação milagrosa de Deus, Ellos querían una acción milagrosa de Dios que viria a qualquer momento, que iba a venir en cualquier momento, sem limites. sin límites. Eles oravam Ellos oraban pela manifestação do poder de por la Deus, manifestación del poder de Dios, porque eles entendiam que não há porque ellos entendían que no puede haber uma evangelização eficaz un evangelismo eficaz sem o poder de Deus sin presente el poder de Dios presente na comunhão, en la comunión, na palavra en la palabra, e na oração. en la oración. Os milagres eles não substituem a pregação, Los milagros no pueden sustituir la predicación, mas eles abrem a porta pero abren la puerta para a pregação. para la predicación. Atos 5, versículo 12 Hechos 5:12 até o 14. dice otra. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, Por medio de los apóstoles ocurrían muchos señales de prodigios entre el pueblo. pelas mãos dos apóstolos. Y todos los creyentes se reunían en común, a Y- través de las manos de los apóstoles. Estavam todos Y unanimemente. dice que estaban todos juntos. Passando um pouquinho, o povo tinha-os em grande estima. Dice que el pueblo amaba a los apóstoles. E a multidão dos que criam no Senhor, Y la multitud de la gente que creía en el Señor, tantos homens como mulheres, así como hombres como mujeres, crescia cada vez mais. crecían y crecían. Então a gente não consegue separar toda essa experiência Entonces no podemos separar las experiencias. do poder de Deus. La experiencia del poder de Dios, Os milagres naquele momento, los milagros en aquel tiempo, eles provocavam provocaban temor e respeito. temor y respeto. A igreja tinha um impacto irresistível La iglesia era impactante, era irresistible naquela sociedade, en la sociedad. tanto pelo amor, Así por el amor, pela assistência, porque asistían la gente, mas pelos milagres. pero también por los milagros. A Bíblia diz que as pessoas procuravam eles. La Biblia dice que las personas buscaban a los apóstoles. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5:15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas Dicen que llevaban a la gente enferma a las calles e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, y le ponían como en las camas para que aún solamente la sombra de Pedro le cubriese. quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Así que cuando pasara, la sombra de Pedro pudiese cubrir a algunos de ellos. Presta atenção nisso. Atención. Até as cidades circunvizinhas Dice que aún la ciudad que estaban cerca, alrededor, concorria para vir até que Jerusalém, todos querían ir a Jerusalén. conduzindo enfermos e atormentados de espírito, traían enfermos y atormentados de os espíritu. quais eram todos La Biblia dice que eran todos sanados. A igreja tem uma expressão La iglesia tenía una expresión que nós precisamos voltar a buscar, que necesitamos volver a buscar. como a manifestação de uma igreja que é saudável Quiere decir la manifestación de una iglesia saludable, e equilibrada, equilibrada, segundo o padrão de Deus, así como Dios la pensó. que é a presença do poder de Es Deus una nas iglesia que nossas reuniões. necesita del poder de Dios. Nós en todas las não reuniones. podemos mais nos conformar em reuniões sem o poder de Nosotros Deus. no podemos conformarnos con reuniones donde no tenemos poder. Amém? Amén. Mas talvez Pero
algumas coisas foram entrando nos nossos corações algunas cosas entraban en el corazón de nosotros. para tentar acomodar uma igreja, Algunas veces entran algo para que la iglesia se acomode. ou algumas reuniões nossas, Algunas reuniones de nosotros onde nós não estamos nos deparando mais donde no nos encontramos más com tantos milagres. por muchos milagros. E como tudo isso começou a queimar dentro do meu coração. Como toda esa palabra me queimaba en el corazón. Eu comecei a orar no começo desse ano. Hoy empecé a orar en el inicio del año, No começo desse ano. ¿sí? Al inicio del año, de este año. Ok. E o Senhor me fez lembrar de uma experiência que eu tive. El Señor me me hizo recordar de una experiencia Que eu ouvi há uns 20 anos atrás. una experiencia que oí como 20 años atrás, Talvez 15. tal vez 15. Eu não sou muito preciso nas datas, No es que yo con las datas no soy perfecto, mas eu só posso dizer que aconteceu. pero te puedo decir que se pasó. Eu estava fazendo uma viagem. Estaba haciendo un viaje. E essa viagem eu estava dirigindo o carro do pastor que era nosso na época. En ese viaje yo manejaba el carro de un pastor amigo. Era um pastor que nós andamos com ele por muitos anos. Era un pastor amigo que caminamos juntos hacía años. Ele liderava essa igreja. Él era el líder de una iglesia. E nessa cidade, onde essa igreja começou, En la ciudad donde él empezó la iglesia, mais ou menos entre 1950 e 60, tipo 1950, 60, é por aí? más o menos, 70, 70. é quase. Sí, más o menos. Esse homem começa a experimentar muitas manifestações do Este poder de hombre Deus. empieza a manifestar manifestaciones, muchas, del poder de Dios. E nesta cidade, En esta ciudad, ele era conhecido por este tempo. él era conocido por eso. Ali nessa cidade, ele chegou a armar uma tenda de um En esta circo. ciudad, él puso como una tienda, Ali, una carpa, ali tinha 1.000, 2.000 pessoas. y abajo de la carpa tenían como 1.000, 2.000 personas. Era no centro dessa cidade. Él era en el centro de la ciudad. E aconteciam todas as reuniões, En todas las reuniones manifestações sobrenaturais. tenían manifestaciones sobrenaturales. Pessoas saíam pelas portas levando as suas próprias cadeiras de roda. Las personas salían llevando sus sillas con ruedas. Levavam muletas embora. Muletas. Muletas también. E eu comecei a perguntar para ele nessa viagem sobre este tempo. Y yo en este viaje le pregunté sobre este tiempo, Porque eu já era de uma geração que estava ainda nesta igreja, porque yo estaba en esta iglesia, pero era de una generación más adelante. que a gente não via mais isso acontecer. Nosotros no víamos estos milagros que él nos contaba. Apesar de ser uma igreja com muita comunhão Aunque éramos una iglesia con mucha comunión, e uma igreja bíblica, una iglesia bíblica, firmada na palavra, una iglesia que estaba en la palabra, e ele começa a contar uma experiência que ele teve. él nos conta una experiencia que él tuve. Ele falou que numa dessas reuniões, num domingo, Nos ha dicho que en las reuniones del domingo estava cheio aquela tenda. la carpa era llenísima. Muitas pessoas foram curadas naquela noite. Muchas personas fueron sanadas en la misma noche. E ele pessoalmente orou por 2 pessoas. Él oró personalmente por 2 personas. Ele orou por um homem que chegou empurrado numa cadeira de rodas. Él oró por un hombre que estaba en la silla con ruedas. E depois ele orou por uma senhora também que chegou da mesma Y forma. también por una otra señora que estaba en la misma situación. E ele falou que ele nunca mais vai esquecer daquela cena. Él dijo, nunca me olvidaré de la situación. Porque ele disse que a hora que ele começa a orar, Porque él dijo que cuando empezó a orar, no nome de Jesus, en el nombre de Jesús, aquelas 2 pessoas se levantaram. las 2 personas se levantan de la silla. Até para ele que estava acostumado com o poder de Deus, Aún para él, que estaba acostumbrado a ver el poder de Dios en acción, foi algo muito forte. fuera algo muy fuerte. No outro dia,
En el día después, ele encontra essas duas pessoas no centro da cidade. él encuentra estas dos personas que fueron sanadas en el centro de la ciudad. E não encontra no mesmo momento. Y no le encuentra juntas, separadamente. É aquelas coisas que Deus faz para a gente entender algo. Es siempre algo que Dios hace para cuando quiere que nosotros entendamos algo. Ele encontra aquele primeiro homem da cadeira de rodas. Entonces encuentra el primer hombre que vivió el milagro. E ele estava andando ali El no hombre centro. no estaba más en su silla con las ruedas y caminaba. Ele chega perto daquele homem e pergunta para Él ele: se acerca al hombre y le pregunta: Você não era aquele homem que eu orei ontem e "Oh, levantou da él cadeira? es el hombre que yo oré ayer y levantaste de la silla con ruedas?" E aquele homem muito feliz disse que sim, era ele. El hombre dijo, estaba muy feliz, dice: "Sí, yo." Ele falou que também com o coração muito feliz deu um abraço naquele homem. Se abrazaran. E falou: a gente se encontra no próximo domingo. Y ha dicho: "Nos vamos a encontrar el próximo domingo Mas entonces." aquele homem se vira para ele e diz: Pero el hombre lo mira y dice: eu acho que eu não vou domingo, "No, no creo que domingo voy a estar en la iglesia. porque aquilo que eu estava procurando eu já alcancei. Porque lo que estaba buscando ya lo encontré." Passa nem uma hora, Y pasa menos de una hora. ele encontra aquela mulher que ele também tinha orado. Encontra a la mujer que también tenía recibido el milagro. E a história é exatamente igual. Es la misma historia. A mulher responde a mesma Y coisa la para ele. mujer dice lo mismo: "Ya encontré lo que quería." E ele me contando isso naquela viagem, Él me contaba esto en el viaje. ele vira para mim Se me mira e ele fala que a partir daquele momento, y me dice: desde aquel día, ele él muda cambió. o seu ministério. Él cambió su ministerio. Ele passa a entender Él pasó a entender que cuidar do caráter das pessoas que cuidar del carácter de las personas era mais importante era más importante. e desenvolvê-las no caráter de Y Cristo. que era más importante desenvolver la gente con el carácter. Quando eu ouvi aquela palavra, Cuando oí la palabra, aquilo fez muito sentido para mim. sí tenía sentido. E eu organizei todas essas experiências Entonces organicé todas las experiencias que eu não tive com o poder de Deus, que no tuve con el poder de Dios, porque existiu uma revelação que aquele homem teve. porque tenía dentro de mí la revelación de aquel hombre. Mas nesse dia que eu estava orando sobre isso, Pero cuando estaba orando sobre esto, e eu me lembro dessa história, me recuerdo de esta historia, de repente, y de un rato, aquelas palavras não fazem mais sentido para mim. la palabra de este hombre no me hacía más sentido. Porque o Senhor me falou: Porque el Señor me ha hablado, sim, é certo nós desenvolvermos nas pessoas o caráter de Cristo. me has dicho: sí, es bueno que desenvolvemos el carácter de Cristo en las personas. Mas quem disse Pero ¿quién te has dicho que era para ser anulado o meu poder no meio das que reuniões? teníamos que anular mi poder? Nós estamos ouvindo e vendo muitas coisas acontecendo, Nosotros estamos oyendo y viendo muchas cosas que suceden. que estão acomodando essa falta de experiência em nós, como igreja. Que estamos como cómodos en la falta, la mancanza de experiencia. Outro dia eu ouvi um pastor famoso no Brasil falando. Un otro día escuché a un pastor famoso en Brasil que decía, Ele tem mais de 30 anos de ministério. tiene como más de 30 años de ministerio. Em uma das suas pregações, En una de sus predicaciones, ele abre o seu peito él abre su pecho e de uma forma muito franca ele fala para a sua igreja: y en un modo muy honesto habla a su iglesia. eu nunca vi um milagre. Él dice: "Yo nunca vi un milagro." Essa não pode ser a nossa igreja. Esta no puede ser la iglesia de nosotros. Tem alguma coisa fora do lugar. Algo nos falta. Porque quando nós olhamos para essa igreja, Porque cuando miramos la iglesia de los hechos, nós encontramos tudo. nosotros encontramos de todo. Essa palavra eu não ministraria neste lugar. Esta palabra no es una palabra que yo quería ministrar aquí. Na verdade, eu deixei para o Espírito Santo falar aquilo que ele tinha para falar
Quando eu La chegasse nesse verdad lugar es que dejé que el Espíritu Santo me guiase. e quando eu pisei nessa Pero igreja, cuando puse mis pies en esta iglesia, o Senhor me recordou dessa el palavra, Señor me recordó de la palabra dizendo que essa é uma igreja y me has dicho, esta es una iglesia que está sendo chamada que tiene como un llamado para viver a palavra de Deus, para vivir la palabra de Dios, para ser uma igreja de oração, para ser una iglesia de oración, para ser uma igreja de comunhão, para ser una iglesia de comunión, como o Peru talvez nunca viu, tal vez como Perú nunca he visto, como Lima e toda essa tal região vez ainda como não viu. Lima nunca ha visto. Mas isso não vai parar somente nesses 3 pontos. Pero no podemos quedarnos solo en estos 3 puntos. Deus me mostrou que essa é uma casa de milagres, Dios me has hecho ver que esta tiene que ser una casa de milagros. em todos os sentidos. En todos los sentidos. As pessoas serão atraídas para este lugar, Las pastor, personas van a ser atraídas para acá. porque existe uma palavra de Deus sobre vocês, Porque existe una palabra de Dios sobre ustedes. que vocês estão ouvindo no secreto. Que están escuchando en el Ele secreto. está dizendo isso para vocês. Dios está diciendo esto para ustedes. Que essa igreja de Atos Que la iglesia de los hechos é uma igreja que vai ser experimentada de novo. es una iglesia que vamos a experimentar una otra vez. E esse é um lugar onde todos esses sinais e En este maravilhas lugar, señales de maravillas serão manifestados se manifestarán no amor, en el amor, na palavra, en la palabra, na assistência, en la asistencia, mas no poder de y Deus. también en el poder de Dios. Pessoas serão curadas neste lugar. Personas van a ser sanadas en este lugar. Pessoas serão trazidas para este lugar Personas van a ser atraídas en este lugar. para receberem algo que elas não imaginavam. Para recibir algo que nunca pensaron de recibir. Até mesmo cristãos Aún cristianos acostumados que están acostumbrados com um movimento onde o poder de con un Deus está movimiento distante, donde tiene el poder de Dios, chegarão neste lugar llegarán aquí e perceberão y van a perceber que existe uma unção que existe una unción neste lugar, en este lugar. que não vai mais existir limites aqui. Y no vamos a tener límites aquí. Vocês não terão limites neste lugar. En este lugar va a ser un lugar sin límites. Eu afirmo isso em nome de Y Jesus. te quiero decir eso en el nombre de Jesús. Que esse lugar é um lugar que experimentará milagres em todas as reuniões. Que este lugar es un lugar para recibir milagros. E eu quero encorajar vocês a orarem em todas as reuniões pela manifestação sobrenatural de Quiero, Deus. pedir para que puedan orar noches y noches pidiendo la manifestación de Dios. Quando os discípulos, Cuando los discípulos, quando essa igreja de Atos entendeu cuando isso, la iglesia de Hechos lo entendió, ela passa a ter apenas um problema na sua vida. empieza a tener solo un problema. Porque eram tantas manifestações Porque eran tantas las sobrenaturais manifestaciones sobrenaturales que foi uma dificuldade para essa igreja que tuvieron la dificultad convencer o povo y convencer al pueblo que os discípulos não eram deuses. que los discípulos no eran dioses. E quando a gente lembra da palavra de Jesus que nós poderíamos fazer coisas maiores, Y cuando nos acordamos de la palabra de Jesús que nos ha dicho que podíamos hacer cosas más grandes que Él, olha o que diz na sequência dessa igreja para nós terminarmos. vamos a terminar viendo la secuencia de la iglesia de Hechos. Atos capítulo 10, En 26. Hechos 10, 26, Cornélio, oficial do exército mais poderoso do mundo, dice que Cornelio, un oficial del ejército más poderoso del mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. quería adorar Pedro y sus compañeros. Mas Pedro respondeu: Pero Pedro le dice, ergue-te, que eu também sou um homem. levántate, yo soy un hombre como ti, como Capítulo tú. 14 e 11. En el capítulo 14 y 11, Em Listra, a multidão disse para Paulo: en Listra la multitud dice a Pablo, os deuses desceram. oh, los dioses descieron en el vientre de los hombres. Estes homens são deuses. Estos hombres son dioses. Mas Paulo os advertiu, Pero Pablo les ha dicho, dizendo que eles não eram. no, nosotros no somos dioses. Capítulo 28, versículo 6. En el capítulo 28, 6, Em Malta, en Malta, recolhendo madeira, en el vientre recogían la madera. uma serpente venenosa mordeu Paulo. Una serpiente venenosa
mordió a Pablo. Os habitantes previam a sua morte. Y los habitantes pensaban que se iba a morir. Mas depois de esperar, eles começaram a dizer que ele era um Deus. Pero como no murió, ellos dijeron, Pablo es un Dios. É claro que Paulo os adverte. Lógico que Pablo le dice que no era verdad. E para mim o versículo mais impactante, Y para mí el versículo más impactante, que esse precisa ser um versículo para nós como igreja, que es el versículo para todos nosotros como iglesia, para todos nós. para todos. Atos capítulo 17, Hechos versículo 6. 17:6. Os incrédulos diziam sobre os discípulos: Los incrédulos decían sobre los discípulos, estes que têm transformado o mundo los hombres que transformaran el mundo chegaram aqui. entero han venido también acá. Esse é o testemunho. Este es el testimonio. Existe um testemunho que nós precisamos Existe dar un testimonio que nosotros tenemos que dar como igreja. como iglesia. E nós não podemos mais ser covardes, No podemos ser cobardes, porque não é o nosso nome, porque no es en el nombre de nosotros, não é o nosso poder. no es el poder de nosotros. Nós já ouvimos muito nessa conferência a respeito da nossa santificação, Sí, hablamos mucho en la conferencia de la santificación, da nossa consagração. que tenemos que ser consagrados. Mas eu entendo que nós já sabemos disso. Pero sabemos ya de esto. Então, por que nós não estamos vivendo aquilo que Deus disse que nós viveríamos? Entonces, ¿por qué no estamos viviendo lo que Dios nos ha dicho que teníamos que vivir? Talvez alguma coisa precisa ser mudada dentro de nós. Tal vez algo tiene que ser cambiado dentro de nosotros. Talvez nós precisamos ser visitados por uma coragem nova, Tal vez tenemos que ser visitados por un coraje nuevo, para nós sermos mais violentos no espírito, para sermos más violentos en el espíritu. para nós entendermos que todas essas manifestações Así que vamos a entender que todas las manifestaciones é para nós hoje, es para hoy, é para nós nessa reunião, por es para exemplo. nosotros en esta reunión. Amém? Amén. Deus está nos chamando para sermos Dios nos está llamando uma casa de oração, para que podamos ser casa de oración, de comunhão de comunión e de milagres. y de milagros. Amém? Milagres. Y de milagros. Talvez a gente tenha conhecido bastante a respeito da oração Ok, tal vez sabemos mucho sobre la oración e da comunhão, y la comunión, mas somente talvez pero tal vez nós precisamos necesitamos gastar mais tempo pasar más tiempo com os milagres, con los milagros, porque são para nós. porque los milagros son para nosotros. Esse é o testemunho fiel Este es el testimonio fiel da Igreja de Jesus de la iglesia de Jesús para os últimos dias. para los últimos días. Amém? Amén. Nós somos chamados para esse testemunho. Nosotros somos llamados para ser testimonios. Queria chamar você para ficar em pé nessa hora. Te quiero convidar para levantarte. Ponete de pé. Nós sabemos que a presença de Deus está aqui. Nosotros sabemos que la presencia de Dios está aquí. Nós temos experimentado a presença de Deus de diversas formas. Nosotros experimentamos la presencia de Dios en muchos modos diferentes. Mas eu creio Pero yo creo que é um momento que en un momento para nós voltarmos a experimentar a presença de Deus, para que volvamos a experimentar la presencia de Dios, vendo pessoas sendo curadas na nossa viendo frente. personas sanadas adelante de nosotros. Eu me lembro de uma vez no final de uma reunião, Me acuerdo una vez en el final de una reunión, chegou para nós um casal com um filho. una pareja llegó con un hijo. Esse menino, ele tinha poucos meses, Este niño tenía pocos meses, mas eles estavam com um câncer muito agressivo. pero tenía un cáncer muy agresivo. Ele estava totalmente inchado. Estaba como todo hinchado, Ele já tinha a sua cor, o seu aspecto todo doente. tenía un color de enfermedad. Mas nós oramos, Pero oramos, porque existe um poder de Deus porque existe un poder de Dios que já foi liberado que ya fue liberado e ele continua
Él continúa à disposição daqueles que creem, para todos los que creen, da sua igreja, para la iglesia de ustedes, para que o nome de Jesus para que seja el conhecido nombre de Jesús sea conocido como aquele que é Deus por aquel que Dios, e que pode todas as coisas. que Él es Dios que puede todo. Nós simplesmente oramos. Nosotros tenemos solo que orar. Na outra semana aquele casal volta En la semana sucesiva, la pareja volvió, e aquele nenê não tinha mais nada, el niño estaba completamente sanado. absolutamente nada. Completamente sanado. Tem todos os exames comprovando o antes e o depois. Tenía todos los exámenes que comprobaba que estaba sanado. Aquela família toda, é claro que foi impactada. Es lógico que toda la familia fue impactada. Pessoas conheceram a Y Jesus personas conocerán a Jesús através desse testemunho. a través del testimonio. Amém. Amén. Nós estamos sendo chamados para dar esse testemunho também. Nosotros fuimos llamados para dar lo mismo testimonio. Nós conhecemos um Deus de milagres. Nosotros conocemos un Dios de milagros. Amém. Nós vamos fazer algo nessa hora. Entonces vamos a hacer algo ahora. Eu queria pedir para os meus irmãos começarem a levantar um som de cura neste lugar. Me gustaría tener como un sonido de sanación. Busca da parte do Espírito um som de cura agora. Quería un sonido de sanación, una música que habla de sanación. E nós vamos deixar esse som de cura invadir esse lugar. Y nosotros vamos a permitir que el sonido de sanación invada este lugar. Se possível, fechar aquelas portas, Si pudiéramos cerrar las puertas, porque coisas sobrenaturais acontecerão agora. porque yo creo que el sobrenatural se va a pasar. Não existe limites quando nós estamos reunidos assim. No existen límites cuando estamos reunidos. Isso não pode ser mais novidade para nós. Eso no puede ser más novedad para Não nosotros. pode ser apenas para algumas reuniões. No es solo para algunas reuniones. Deus está nos chamando para ser Dios essa nos igreja está llamando para ser iglesia. onde sempre Una iglesia donde siempre pessoas virão, las personas vendrán porque existe uma garantia de milagre neste porque lugar. existe una garantía de milagro en este lugar. Amém. Fecha os teus olhos. Cierre tus ojos. Aquí está el Espíritu. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Estás aquí para liberar, estás aquí para sanar. Estás aquí para ver los milagros de la iglesia de Hechos. Estás aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirlo nuevamente. El Espíritu de Dios en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices, muévete en mí? Muévete
mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluia. Pensa comigo agora. Pensa comigo agora. ¿Piensas conmigo ahora? Se você estivesse seguindo Jesus Si tú estuvieras siguiendo a Jesús e você de repente o encontra no caminho y tú encuentras a Jesús, e ele te faz uma pergunta: Él te hace una pregunta o que você gostaria que eu fizesse nessa hora? y te pregunta lo que quieres. Muitas vezes a gente lembra dessas experiências que os discípulos tiveram, Muchas veces nos recordamos de las experiencias que tuvieron los discípulos, mas a gente se esquece facilmente pero nos olvidamos con mucha facilidad que é exatamente o lugar que nós estamos agora, que exactamente el lugar donde nos encontramos, nós estamos o seguindo, nosotros estamos haciendo. E em muitos momentos o Senhor ele pergunta isso para nós, Lo estamos siguiendo y en muchos momentos Él nos pregunta, porque Ele nos ama, porque nos ama, porque Ele tem interesse nas nossas vidas. porque Él está interesado en la vida de ustedes. E nessa tarde Ele está fazendo essa pergunta para En alguns. esta tarde Él está haciendo esta pregunta para algunos. E eu queria te desafiar nessa hora Y te quiero desafiar a você responder para Ele coisas que seriam impossíveis, que tú puedas responder a Él cosas imposibles segundo os teus olhos, según tus ojos, mas que se Ele liberasse pero que si Él lo liberase, o seu poder, entonces tú podrías vivir eso. essas coisas aconteceriam. Podrías ver todo lo que se pasa. Eu estou falando agora de uma ordem de saúde, Estoy hablando para alguien que tiene problemas de enfermedad, mas eu também estou falando de uma ordem financeira, pero estoy hablando también de finanzas, de relacionamentos. de relacionamientos. Nós precisamos voltar a ter essas experiências com o Espírito Santo. Tenemos que volver a tener experiencias con el Espíritu. E se você precisa de um milagre, Y si tú necesitas de un milagro, algo que você sabe que só Deus poderia fazer, algo que tú entiendes que solo Dios lo puede hacer, eu queria te convidar a você vir aqui à frente nesse te espaço, quiero invitar a venir aquí un poquito adelante, porque esses milagres acontecerão nessa hora. porque estos milagros se van a pasar en este momento. Essa é uma palavra de certeza, Es una palabra de certeza. na autoridade do nome poderoso de Es una Jesus. palabra que habla de la autoridad del nombre poderoso de Jesús. Coisas improváveis acontecerão agora, Porque algo que no improbable puede pasar. porque essa casa vai ser conhecida Porque esta casa será conocida como uma casa de milagres. como casa de milagros. E essas coisas que acontecerão agora aqui Y lo que se pasará ahora aquí serão as primeiras van a ser las primeras a serem conhecidas em Lima a ser conocidas en Lima, e em toda essa região. en toda la región. Apresenta essa situação agora impossível diante do Senhor. Entonces presenta una situación imposible adelante de Dios. Nós vamos voltar a adorar o Senhor com essa música. Volvemos a adorarlo un poco con esta música. Eu vou chamar os pastores para estarem agora orando por Y vocês. ahora voy a llamar a los pastores para que oren por ustedes. E nós vamos liberar esses milagres na Y autoridade nosotros do vamos a nome de liberar los Jesus. milagros en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar.